Oi, pessoal. Oi, professor. Então, agora nós podemos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos meios consensuais de solução de conflitos. Então, a nossa colega Lilian já tratou acerca da mediação, da conciliação, e eu vou dar continuidade tratando acerca da arbitragem. Por que nós colocamos a arbitragem como um meio também consensual de solução dos conflitos? Justamente em razão dessa característica de que, ao invés da pessoa entrar com uma demanda no Poder Judiciário, que ela escolha a arbitragem como uma forma de solucionar o seu litígio, de solucionar o seu problema, sendo essa uma medida, às vezes, mais rápida, mais barata do que entrar com uma demanda. Então, é essa opção da pessoa pela arbitragem. Por isso, seria também um meio consensual de solução dos conflitos. E a arbitragem, ela é uma medida de heterocomposição. Por que de heterocomposição? Isso é em razão de que, diferente do que acontece na conciliação e na mediação, em que há o diálogo entre as pessoas, em que há aquela comunicação entre as pessoas acerca daquele problema, na arbitragem não há esse diálogo, não há essa comunicação entre as partes. Por quê? Porque a decisão vai ficar nas mãos de uma terceira pessoa por elas escolhida. Essa pessoa é o árbitro. Então, aqui a decisão vai ficar nas mãos de uma terceira pessoa que é alheia a essas partes, alheia a essas questões. Por isso é uma medida de heterocomposição. Aqui uma característica interessante acerca da arbitragem em relação aos meios consensuais, como a conciliação e a mediação, é que na arbitragem, a pacificação social, quando a gente pensa na pacificação social dentro das partes, entre as partes, ela fica prejudicada. Por que eu falo isso? Porque na conciliação e na mediação, essa busca pela pacificação social, que muitas vezes é atingida também, ela existe entre as partes, porque elas por si próprias, se comunicaram, se dialogaram e chegaram àquela conclusão, chegaram àquela decisão, aquela melhor decisão para ambas naquele litígio. Mas isso não acontece na arbitragem, tendo em vista que há dois fatores aí: a ausência desse diálogo, dessa comunicação entre as partes, e o fato de a decisão ficar nas mãos dessa terceira pessoa, que é o árbitro, que vai decidir então. E aí isso pode gerar uma insatisfação a uma das partes, ou também pode gerar insatisfação para ambas as partes. E é em razão disso que essa pacificação social, quando a gente trata da arbitragem, ela pode ser vista assim do ponto de vista da sociedade. Por quê? Porque perante a sociedade o conflito entre as partes vai ser resolvido, mas entre as partes, por mais que o conflito seja resolvido, talvez essa pacificação social fique prejudicada nesse sentido, portanto. Então, nós podemos compreender que a arbitragem, ela é um meio consensual de solução de conflitos e ela pode ser determinada pelas partes antes da questão controvertida, através da cláusula arbitral, ou depois da questão controvertida por meio do compromisso arbitral, portanto. E a vantagem da arbitragem, qual seria? É justamente essa informalidade. A opção das partes de estabelecer as regras e de indicar livremente a pessoa que elas quiserem para ser aquele árbitro, né? Então, a lei da arbitragem, ela foi uma verdadeira revolução no ordenamento jurídico. Tanto é assim que o próprio Código de Processo Civil reconheceu a importância dessa norma, reconheceu a qualidade dessa norma, e as alterações foram pontuais e de modo que não afetaram a estrutura da lei da arbitragem. E assim houve a consolidação de muitos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais quando a gente fala de arbitragem. E na lei da arbitragem, então, foi definido de forma separada a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Por quê? Porque a convenção de arbitragem, ela é um gênero do qual fazem parte a
cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral são espécies desse gênero que é a convenção de arbitragem. Mas o que vem a ser exatamente, então, essa cláusula compromissória? A cláusula compromissória, ela é o pacto interpartes, através do qual as partes vão se obrigar de forma voluntária e antecedente, inclusive, a resolver, por meio da arbitragem, as divergências que acontecerem e que forem decorrentes dessa relação jurídica que foi estabelecida entre elas, que, portanto, através da cláusula compromissória que foi estipulada, as partes vão se comprometer a aceitar o procedimento que for instituído para resolver essas pendências. E essas pendências, então, vão ser submetidas à decisão dos árbitros, que vão ser escolhidos no momento oportuno, portanto. E ainda nós temos que a vontade das partes, ela não é antagônica, não vai se chocar. Porque não é que uma parte vai querer uma coisa, outra parte vai querer outra, não. Pelo contrário, as aspirações das partes vão seguir, na verdade, no mesmo sentido, é o mesmo objetivo, no sentido de que a objetiva é se renunciar à jurisdição ordinária e adotar essa instância arbitral para que se resolva as possíveis controvérsias que surgirem. E o compromisso arbitral, então? O compromisso arbitral, ele seria, então, um contrato em que as partes vão se obrigar a remeter a controvérsia surgida entre elas no julgamento de árbitros. E esse compromisso arbitral, portanto, ele pressupõe um contrato perfeito e acabado, sem que as partes tenham previsto o modo pelo qual vão solucionar essas desavenças futuras. Então, o compromisso arbitral, ele é específico para a solução de uma certa pendência, através dos árbitros que vão ser regularmente escolhidos, né? Que são regularmente escolhidos mesmo. E a lei da arbitragem, que é a lei 9.307 de 1996, ela não exige a cláusula compromissória. Não, a única exigência é que ela seja por escrito, que ela seja estipulada por escrito. E isso vai permitir a sua inclusão em um documento separado, desde que exista uma referência no contrato quanto à existência dessa cláusula compromissória, sob pena de invalidade. E ainda, a cláusula compromissória, ela pode ser combinada, pode ser ajustada através da troca de correspondência, de cartas, né, correspondência entre as partes, desde que comprovada a proposta de uma das partes, no que concerne a essa cláusula compromissória, e a aceitação da outra parte. E, doutrinariamente, podemos falar na divisão de dois tipos dessa cláusula compromissória. Nós temos a chamada cláusula compromissória cheia e a cláusula compromissória vazia. Mas o que seria essa cláusula compromissória cheia? A cláusula compromissória cheia, ela vai indicar, antes mesmo de restar caracterizada uma disputa real, ela vai indicar essas regras de um órgão arbitral ou da entidade especializada responsável pela condução do juízo arbitral. Então, nós temos que, mesmo que as partes, né, há essa possibilidade das partes de redigirem a cláusula compromissória de um modo genérico, essa não é a recomendação. Qual seria a recomendação, portanto? É de aproveitar essa oportunidade para que se estabeleça as condições mínimas de operacionalização da arbitragem. Por que acontece isso? É porque ainda que haja essa manifestação inequívoca da vontade dos contratantes, né, de submeter os futuros litígios à arbitragem, essa instalação da arbitragem pode ficar prejudicada ou dificultada mesmo pela ausência dessa previsão acerca do procedimento para a constituição dessa arbitragem. Então, uma das partes ela vai relutar a instalação desse juiz arbitral. Isso seria um grande problema. Porque ao invés dessa via arbitral, que antes era para ser uma via mais rápida, uma via melhor, ela vai se tornar uma via pior ainda do que a via estatal, porque vai ser mais morosa. E a parte adimplente, ela vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário para instituir a arbitragem. Então, é uma questão que pode ser resolvida apenas
tomando-se o devido cuidado, o devido zelo, com a devida atenção para que se redija como vai ser operacionalizado esse juízo arbitral, de que modo que na redação que seja apta, né, mesmo a instituir o juízo arbitral, para que então não seja necessária a celebração de um compromisso arbitral. E para finalizar, nós podemos fazer uma crítica acerca dos métodos consensuais de solução de conflitos, sem desmerecer sua importância, que é imensa, ainda mais nos dias de hoje. Mas seria uma crítica, ou um simples comentário, no sentido de que eles só podem funcionar devidamente em situações em que há o equilíbrio entre as partes, porque o terceiro ele vai ter mais dificuldade do que o juiz para superar essas diferenças econômicas, sociais, psicológicas, enfim, de forma que o consenso obtido que ele seja mesmo livre e devidamente informado. Então, assim que o conciliador ou o mediador, assim que ele perceber essas dificuldades intransponíveis para superar esse desequilíbrio entre as partes, ele deve interromper o processo consensual. Mas, atualmente, nós temos que esses meios alternativos, meios consensuais de solução dos conflitos, já são muito mais valorizados do que antigamente. E isso como uma forma de se afastar o litígio mesmo do âmbito do poder judiciário. Por quê? Porque nós sabemos que o poder judiciário encontra-se cheio de processos, são muitos processos, isso dificulta, às vezes, o acesso das pessoas, de muitas pessoas, à justiça, ao direito propriamente, e isso se torna difícil em razão desse formalismo, do alto custo processual, da lentidão do processo. Isso gera ainda mais angústia, mais dor às partes envolvidas. Então, em razão desses obstáculos, surge aí essa necessidade da adoção de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, esses meios como a mediação, a conciliação e a arbitragem possuem o mesmo objetivo, que é a pacificação extrajudicial de litígios. Só que eles não se confundem, não podemos confundi-los. Eles possuem características próprias, possuem naturezas próprias e, enfim, são bem peculiares. E nós devemos ainda destacar que os meios consensuais de solução de conflitos, eles não são uma forma de fazer com que o Estado, então, abra mão da jurisdição. Não é isso, porque nunca a função jurisdicional ela vai poder ser totalmente substituída por outros meios adequados de solução de conflitos. Só que é uma forma, pelo contrário, justamente de contribuir para esse acesso à justiça, de modo que questões, de repente, sem tão grande complexidade, de modo que essas questões possam ser solucionadas de forma eficaz, de forma rápida, atendendo aí ao interesse de ambas as partes, né, no que concerne a questão da mediação e da conciliação. Inclusive, nós poderíamos dizer até que não há parte vencida, parte que vence, em razão de que há ali um consenso mútuo entre elas, através do diálogo, de modo a se chegar àquela solução. Então, nós temos que essa cultura de que para se resolver os conflitos tenha que se entrar com ações no poder judiciário, isso já vem perdendo um pouco de espaço já há algum tempo, né? Isso desde a criação dos juizados especiais, com a lei da arbitragem, lei da mediação, e depois, né, com o novo Código de Processo Civil, que vem incentivar bastante a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, mas acredito ainda que isso precisa melhorar muito ainda. A sociedade precisa ter esse conhecimento de que eles podem valer-se de outros meios, né, para solucionar essas suas pendências, essas suas questões, meios que talvez vão ser menos dolorosos, vão ser eficazes também. Enfim, eu acho que deveríamos ajudar a sociedade nesse ponto, né, de tornar conhecido, né, os meios de consensuais de solução de conflitos, porque
infelizmente tem muita gente que não conhece, não sabe ainda que há essas possibilidades. Mas seria nesse sentido, então. Essa foi a nossa explicação. Muito obrigada.